Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista. Sou pesquisador bíblico, pesquisador ufológico e espiritualista. E hoje vou fazer uma palestra sobre a mulher na Bíblia. E se os senhores gostarem deste programa, por favor, cliquem naquele breguetinho do gostei e se inscrevam em nosso canal para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Bom, vamos então iniciar a palestra de hoje. A mulher sempre foi considerada como secundária na Bíblia, sendo, na maioria das vezes, reservada para cuidar do lar. Porém, quando considerada a esposa de um rei, ou seja, uma rainha, possuía regalias. Ela não podia participar das decisões importantes da sociedade e deveria obedecer ao seu esposo. Nós tivemos muitas mulheres importantes. Entre essas mulheres, nós tivemos Maria, a mãe de Jesus, Eva, a esposa de Adão, e nós tivemos também Esther, Judite e Ruth, a quem foram dedicados livros na Bíblia. Nós tivemos também outras mulheres importantes, porém, nesse momento, não vamos nos ater a estas aqui, que eu comentei anteriormente, né? Maria, a mãe de Jesus, e Eva, esposa de Adão, são bem conhecidas. Vamos então falar um pouco sobre Esther, Judite e Ruth. Quem foi Esther? Esther livrou o povo judeu das mãos de Amã, filho de Amadate, no país de Agog, que não gostava dos judeus. Judite livra os judeus dos assírios, cortando a cabeça de Holofernes, que era general dos assírios. E Ruth foi mãe de Obed, sendo que Obed foi pai de Isaí, Isaí é Jessé, e foi pai de Davi. Bom, Jessé é também bastante comentado na Bíblia, mas vamos nos ater aqui a esse detalhe, né? Nós temos também uma rainha com o nome Atália, que reinou sobre Judá de 841 a 835 a.C. E ela reinou no lugar de Ocosias, seu filho. Porém, para que ela assumisse o reinado, ela liquidou todos os descendentes da casa real de Judá. Vamos então falar um pouco de Esther, que que pede ao rei para intervir em favor dos judeus, revogando as cartas de Amã, e o rei mandou escrever aos judeus em nome do rei. Bom, vamos ler na íntegra como está em Esther 8, de 3 a 8. Esther tornou a falar com o rei, lançou-se a seus pés e chorou, suplicando-lhe para que anulasse a maldade de Amã, o Agagita, que era filho de Agag, e o desígnio que concebera contra os judeus. O rei lhe estendeu o cetro de ouro. Esther então se ergueu, ficando de pé diante do rei, e disse: se bem parecer ao rei, disse-lhe, e se ganhei as suas boas graças, se meu pedido parecer justo, e se eu mesma lhe for agradável, que o rei revogue expressamente as cartas que Amã, filho de Amadastes, o Agagita, fez escrever para arruinar os judeus de todas as províncias reais. Como poderia eu ver meu povo na infelicidade que vai atingi-lo? Como poderia eu ser testemunha do extermínio da minha parentela? O rei Assuero respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: já dei a Esther a casa de Amã, depois de tê-lo mandado enforcar por querer matar os judeus. Escrevei, pois, a respeito dos judeus,
o que bem vos parecer em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque todo edito redigido em nome do rei e selado com o seu selo é irrevogável. E com o anel do rei, porque tudo, porque todo edito redigido em nome do rei e selado com o seu selo é irrevogável. Bom, esse então foi a intercedência de Esther para salvar o povo judeu, porque Amã tinha feito reassinar um edito para que matassem os judeus. A Esther, que era a rainha, esposa de esposa, simplesmente lhe pediu então que salvasse os judeus e conseguiu. Vamos falar um pouquinho de Judite. Judite corta a cabeça de Holofernes, que é o general dos assírios, e a entrega à sua escrava, para que a colocasse em seu saco. Vamos ler na íntegra Judite 13, de 1 a 10. Já bem avançada a hora, os servidores apressaram-se em retirar-se. Bagoas fechou a tenda por fora, afastando de seu senhor os que ali se encontravam. Foram todos deitar-se, porque estavam extenuados pelos excessos do prolongado festim. Só Judite foi deixada na tenda, com Holofernes prostrado no leito, mergulhado em vinho. Judite ordenou à serva que ficasse do lado de fora do seu aposento de dormir, esperando que ela saísse, como nos outros dias ela fazia. Prevenira que ia sair para a sua prece. Dissera o mesmo a Bagoas. Saíram todos à presença de Holofernes. Ninguém, do menor ao maior, ficou no aposento. Judite, de pé junto ao leito de Holofernes, disse em seu coração: Senhor, Deus de todo o poder, olha propício nesta hora, para que o que vão fazer minhas mãos para a exaltação de Jerusalém. É agora o momento de socorrer, desculpem, a tua herança e de realizar o meu plano, para esmagar os inimigos que insurgiram contra nós. Dirigiu-se então à coluna do leito, à cabeceira de Holofernes, e dali retirou do seu alfarge. Aproximou-se do leito, agarrou a cabeça pelos cabelos e disse: Dá-me vigor neste dia, ó Senhor Deus de Israel. Por 2 vezes, com toda a sua força, golpeou-lhe o pescoço, decepando-lhe a cabeça. Em seguida, fez o corpo rolar para fora da cama e arrancou das colunas o cortinado. Saiu pouco depois e entregou a cabeça de Holofernes à sua serva, que a colocou dentro da sacola de provisões. E ambas saíram juntas para a oração, conforme seu costume. Atravessando o acampamento, contornaram o desfiladeiro, subiram a montanha de Betúlia e aproximaram-se de suas portas. Olha então o que aconteceu. A Judite precisava salvar o povo de Israel que estava cercado por Holofernes. Ela então foi até Holofernes, por estar muito bem vestida e ser muito bela, foi colocada na tenda para ficar com Holofernes. Só que sua intenção era matar Holofernes, levando-lhe a cabeça. E com isto, todo o exército de Holofernes sairia. O que aconteceu realmente? Eles saíram de Jerusalém. Bom, então esses são fatos importantes de essas 2 mulheres com relação à Bíblia, sendo que ambas tiveram um livro em seu nome. Nós temos também Ruth, que teve também um livro dedicado a ela. A Ruth se casou com Boz e gerou um menino, e Noemi lhe fez as vezes de ama, levando-o em seus braços. Vamos ler na íntegra Ruth 4, de 13 a 15.
nós temos que Boaz tomou Ruth, pois Ruth, que se tornou sua esposa, uniu-se a ela e o Senhor fez que ela concebesse e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não permitiu que te faltasse um dos responsáveis, e seu nome ressoe em Israel. Pois ele será teu conforto e teu sustentáculo na velhice. Porque quem lhe deu a luz é a tua nora, que tanto te ama e que para ti vale mais do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs em seu regaço, e lhe serviu de ama. As vizinhas proclamaram seu nome, dizendo: Nasceu um filho a Noemi, e deram-lhe o nome de Obed. Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi. Bom, então eu comentei agora sobre as 3 personagens que eu comentei, que seriam Esther, Judite e Ruth. Vamos comentar agora sobre Atália, que é uma rainha de Judá. Bom, Atália tornou-se rainha de Judá e reinou de 841 a 835 a.C. Atália, que era mãe de Ocosias, vendo que o seu filho estava morto, matou toda a família real. Josabá, porém, filha do rei Jorão e irmã de Ocosias, raptou o filho de Jorão, evitando que fosse assassinado, e o criou escondendo no templo do Senhor, enquanto Atália reinava. Bom, vamos ler agora na íntegra o que diz a Bíblia. Nós temos em 2 Reis 11:1, que diz que Atália, rainha de Judá, de 841 a 835. Na Bíblia 2, nós temos o mesmo texto, 2 Reis 11:1, um pouco diferente, em que diz: Quando Atália, mãe de Ocosias, soube que o filho estava morto, pôs-se a exterminar toda a família real. Em 2 Reis 11:2 e 3, nós temos o seguinte: Mas Josabá, filha do rei Jorão e irmão de Ocosias, raptou o filho dele, Joás, do meio dos príncipes reais que iriam ser assassinados, e com a sua ama de leite, o levou ao depósito das camas, mantendo-o longe das vistas de Atália, e assim ele não foi morto. Ele ficou escondido com a ama de leite no templo do Senhor durante 6 anos, enquanto Atália reinava no país. Bom, então, depois, o menino se tornou rei. Então, simplesmente, Atália se tornou rainha porque seu filho morreu. E ela, então, matou toda a casa real e tomou o lugar do rei. Bom, vamos agora conversar sobre alguns detalhes na Bíblia a respeito da mulher, que são: dar à luz era atribuído à mulher como impureza, que necessitava de oferendas pelo pecado e em holocausto. Nós temos isto em Levíticos 2:12, de 1 a 8, que diz o seguinte: A mulher que deu à luz. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos israelitas: quando uma mulher conceber e der à luz a um menino, ficará impura durante 7 dias, como nos dias da menstruação. No 8º dia, o menino será circuncidado. A mãe ficará mais 33 dias em casa, purificando-se do sangue. Não poderá tocar nada de santo, nem entrar no santuário, até que se completarem os dias da purificação. E se der à luz a uma menina,
ficará impura durante 2 semanas, e não apenas uma, como na menstruação, e permanecerá em casa durante 60 dias, 66 dias, purificando-se do sangue. Olhe só, então, dar à luz era considerado como impureza. Hoje, dar à luz é uma maravilha, é uma bênção. Vamos ler os comentários da Bíblia 2 a respeito desse texto, que diz: na história das religiões, a impureza está ligada a momentos de crise, passagem de um estado a outro da vida humana, como nascimento, puberdade, casamento e morte. Por isso, também fenômenos ligados a tais momentos de crise, como o parto e a menstruação, tornam a mulher impura. Maria, ao dar à luz a Jesus, cumpriu as normas de purificação aqui estabelecidas. Então, percebem que a lei judaica, a lei de Moisés, é bastante rigorosa no que diz respeito à mulher. Nós temos também dois detalhes com relação ao divórcio, que diz o seguinte, em Deuteronômio 24:1: se um homem toma uma mulher e a tiver consigo, e ela não for agradável aos seus olhos, por causa de algum defeito vergonhoso, fará um escrito de repúdio, ele o dará na mão e a despedirá de sua casa. Olha só, hein? A mulher não podia fazer isso, mas o homem podia. Se ele não gostasse da mulher, se algo não lhe fosse agradável aos olhos, ele podia lhe dar um repúdio. Temos também ainda, na sequência, Deuteronômio 24, de 2 a 4, que fala ainda, complementando, sobre o divórcio. E diz o seguinte: tendo saído da casa do marido, a mulher poderá casar com outro homem, mas se o segundo marido também se desgostar dela e lhe escrever uma certidão de divórcio e a mandar embora de casa, ou se ele morrer, o primeiro marido não poderá tomar novamente como esposa, depois de ela se ter manchado, porque seria uma abominação perante o Senhor. E não deves levar ao pecado o país que o Senhor teu Deus te dará em herança. Olha só que confusão aqui que fizeram na lei mosaica, né? Um homem podia tomar uma mulher em casamento. Casou, olhou para ela, não gostei, repudia. Essa mulher que foi repudiada, se casar com outro homem, e o segundo marido também não gostar dela, escreve uma certidão de divórcio e manda embora. Eu, hein? Estou fora dessas coisas antigas. Bom, vamos continuar ainda com alguns detalhes com relação às mulheres, que fala sobre as mulheres estéreis que davam as suas escravas a seus maridos. E nós temos em Gênesis 39, que diz o seguinte: vendo Lia, que tinha parado de ter filhos, tomou a escrava Zelfa e deu a Jacó por mulher. Então, Lia era a esposa oficial. Ela tinha parado de ter filhos. Ela simplesmente tomou a sua escrava e deu por mulher a Jacó. Meio confuso também ainda, né? Ainda bem que isso não funciona nos dias de hoje. Bom, vamos falar agora sobre a difamação de uma virgem de Israel. O que nós temos a respeito da difamação de uma virgem? Nós temos em Deuteronômio 22, 13 a 21, que diz o seguinte: se um homem, depois de ter desposado e conhecido uma mulher, vier a odiá-la, ele imputar falsamente delitos e a difamar, dizendo:
casei-me com esta mulher, mas, ao conhecê-la, descobri que não era virgem. Os pais da jovem conhecerão as provas da sua virgindade e as apresentarão no tribunal aos anciões da cidade. O pai da jovem dirá: dei a minha filha para esposa a este homem, mas, porque começou a sentir-lhe aversão, a acusa agora de coisas desonrosas, dizendo: não a encontrei virgem. E eis as provas da virgindade da minha filha. E desdobrarão a roupa diante dos anciãos da cidade, e os anciãos tomarão aquele homem e o farão castigar. Imporão a ele uma multa de 100 ciclos de prata, que entregarão ao pai da jovem, por haver aquele homem espalhado a difamação de uma virgem de Israel, e terá de tomá-la por esposa e não poderá repudiá-la enquanto viver. Olha só aqui, novamente, como eram as regras de antigamente, né? Um homem se casa com uma mulher. E, passado um certo tempo, não gosto mais dela. E diz falsamente, diz uma mentira difamando, dizendo: eu casei com ela, mas eu descobri que ela não era virgem. Então, faz o seu repúdio. Porém, os pais da jovem apresentam diante dos anciãos da cidade as provas da virgindade. Raios, que provas são estas? Será que eles escolhiam as provas na noite de núpcias? Como será que funcionavam estas provas? Eu vou pesquisar isso com mais detalhes e, se eu conseguir, eu vou esclarecer aqui. Então, eles dizem que eles desdobrarão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então, os anciãos castigarão o homem que mentiu. Olha só, aqui tem mais uma coisa interessante. Eles vão impor uma multa de 100 ciclos de prata. Não é qualquer um que tem 100 ciclos de prata para poder pagar como multa. Tem que ser uma pessoa de posses. Eu estou fazendo este comentário porque muitas das passagens da Bíblia se referem a pessoas de posses. Por exemplo, você dará o dízimo da sua manada. Você tem tantas cabeças de gado e dará 10% ao templo. Você pegará os seus escravos e isso e aquilo. Quem tem escravos não é uma pessoa comum, não é uma pessoa com poucas posses. Então, eu fiz questão de ressaltar este detalhe, porque a multa era de 100 ciclos de prata. Não é qualquer um que tem este valor. Bom, continuando, ele terá que se casar com ela e acabou. E não pode mais repudiá-la enquanto ele viver. As regras eram bem rígidas. Neste caso, eles protegiam a mulher. O único detalhe é: os pais vão apresentar a prova da virgindade. Tudo bem. Vamos continuar lendo mais alguns detalhes. Enganar uma donzela. Nós temos em Êxodo 22, 15 e 16, leis sociais, que diz o seguinte: se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha noivo e dormir com ela, pagará o seu dote e se casará com ela. E se o pai se recusar a lhe dar a moça, o sedutor pagará o dote que se dá pelas virgens. Ou seja, fez mal a uma moça, casa. Isso ainda continuou muito tempo aqui, até um tempo atrás, em que, se um homem seduzisse uma jovem, o pai botava uma espingarda na cabeça, casa. Só que, além disto, no caso da lei mosaica, o homem tinha que pagar o dote. Ou seja, para casar tinha que pagar o dote aos pais. Bom, às vezes eu brinco um pouco com isso, porque são leis que eram rígidas na antiguidade, eram rígidas para os israelitas.
Eu não sei se ainda hoje valem essas regras da lei mosaica. Eu creio que sim, porque elas ainda são a Constituição do povo israelita. Mas tudo bem. Vamos continuar lendo alguns detalhes que falam sobre o estupro de uma mulher. Vamos ver o que diz a lei mosaica a respeito do estupro. Diz o seguinte, isto em Deuteronômio 22, 23 e 24. Se um homem encontrar na cidade uma moça ainda virgem, noiva de outro homem, e dormir com ela, levareis os dois à porta da cidade e os apedrejareis até a morte. Continuando a leitura, a jovem por não ter gritado, apesar de estar na cidade, e o homem por haver desonrado a mulher do próximo. Assim extirparás o mal do teu meio. Olha só, se um homem estuprar uma virgem que estava prometida em casamento, morre o homem e a virgem. O homem, porque fez o estupro, e o castigo era a morte. E a jovem morre porque não gritou. Ela estava na cidade e, se houvesse gritado, alguém escutaria e viria em socorro. Como ela não gritou, morre também. Era uma lei bastante rígida. Porém, há um outro detalhe com relação a esta parte de estupro. Está em Deuteronômio 22, de 25 a 27, e que diz o seguinte: Mas se foi no campo que o homem encontrou a jovem, ele fez violência, só o homem que a violentou deverá morrer, mas nada farás à moça. Ela não cometeu um pecado digno de morte, pois o caso se assemelha ao de um homem que se lança sobre o outro e o mata. Agarrada no campo, a jovem gritou, mas não havia ninguém para socorrê-la. Então, neste caso aqui, se a jovem estava fora da cidade, no campo, e for estuprada, só o homem morre. A moça não, porque ela pode ter gritado, mas não havia quem a pudesse socorrer. Temos ainda um outro detalhe em Deuteronômio 22, 28 e 29, que diz o seguinte: se um homem encontrar uma moça ainda não comprometida e a agarrar à força para dormir com ela, e forem surpreendidos, o homem que dela abusou dará ao pai da jovem 50 ciclos de prata, e ela será sua esposa, uma vez que a deflorou, e não poderá repudiá-la enquanto viver. Novamente aquele detalhe, né? Fez mal, casa e ainda paga. Bom, vamos então dar continuidade a pequenos detalhes no que diz respeito à mulher. Quais são as condições da mulher? Nós temos que os maridos são senhores e superiores em sua casa. Há uma coisa interessante que diz em Esther, capítulo 1, versículos de 10 a 22. Eu vou ler rapidamente para que não seja muito cansativo, talvez até eu pule alguns detalhes, mas vamos ver o importante. No 10º dia, estando já alegre o coração do rei por causa do vinho, ordenou a Naamã, Bazata, Arbona, Bagata, Abgata, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que lhe serviam na presença do rei Assuero, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti com o diadema real, para mostrar aos povos e aos príncipes que estavam na festa a sua beleza, pois ela era muito bela. A rainha Vasti, porém, recusou-se a vir segundo a ordem do rei, transmitida pelos eunucos. E o rei se enfureceu e sua cólera se inflamou. Ele ficou bravo. Continuando a leitura.
O rei então consultou os sábios legistas, pois toda a questão real deveria ser apresentada aos especialistas da lei e do direito. Os seus assessores eram Cacena, Setar, Admata, Tarsis, Medes, Marsana, Mamucã, que eram os 7 príncipes dos persas e dos medos que viam pessoalmente o rei e ocupavam os primeiros lugares no reino. Segundo a lei, perguntou, o que se deve fazer com a rainha Vasti por não ter cumprido a ordem do rei Assuero transmitida pelos eunucos? Diante do rei, os príncipes Mamucã e dos príncipes Mamucã respondeu, não foi somente contra o rei que a rainha Vasti agiu mal, mas também contra todos os príncipes e contra os povos que há nas províncias do rei Assuero. Pois a conduta da rainha chegará ao conhecimento de todas as mulheres, que olharão com desprezo os maridos, dizendo, o rei Assuero mandou trazer a rainha Vasti à sua presença e ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres dos príncipes da Pérsia e da Média virão a todos os príncipes do rei que ouviram falar sobre a conduta da rainha, que daí haverá muito desprezo e cólera. E disseram ainda, continuando a leitura, se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte uma ordem real, que será inscrita nas leis da Pérsia e da Média, e não será revogada, que Vasti não mais compareça diante do rei Assuero, e que o rei dê o título de rainha a outra melhor do que ela. E a sentença que o rei der será ouvida em todo o reino, que é grande, e então todas as mulheres honrarão aos maridos, tanto os grandes quanto os pequenos. O decreto agradou ao rei e aos príncipes, e o rei agiu conforme a palavra de Mamucã, enviou cartas a todas as províncias reais, a cada província segundo sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, a fim de que cada marido governasse sua casa. Então, antes desta ocorrência, não havia exatamente uma lei que especificasse que o marido era senhor de sua casa. Porém, por causa de uma recusa da rainha em se apresentar ao rei, talvez porque estivesse junto com muitas pessoas embriagadas, ela simplesmente foi destronada e foi colocada no lugar dela outra rainha. Olhe só, mesmo uma rainha, embora tivesse muitas regalias, era uma mulher e quem mandava era o homem. Bom, eu vou comentar mais um detalhe ainda sobre o traje das mulheres na igreja. E nós temos em 1 Coríntios 11, de 1 a 9, o seguinte texto: sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. O véu das mulheres, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e guardais as tradições como eu as transmiti. Pois bem, quero que saibais que a cabeça do homem, a cabeça de todo homem é Cristo. E a cabeça da mulher é o homem. A cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que reza ou profetiza de cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que reza ou profetiza de cabeça descoberta desonra a sua cabeça. É como se a raspasse. E se uma mulher não se cobre e se raspe, e se é indecoroso para uma mulher cortar o cabelo ou raspar-se, então que a cubra. O homem não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, pois o homem não procede da mulher, e sim a mulher procede do homem. Nem o homem foi criado para a mulher, senão a mulher foi criada para o homem.
Deve, pois, a mulher trazer um sinal de sujeição em respeito aos anjos. Isso vale para os israelitas, mas nós, para outros povos, isso não tem nada a ver. Ou seja, o homem não é a cabeça da mulher. A mulher não pertence ao homem, da mesma forma que o homem não pertence à mulher. Cada um pertence a si, e no meu conceito, eles se unem para formar um só corpo e uma só casa, mas com respeito mútuo. E neste caso, a mulher não poderia estar com a cabeça descoberta na igreja, porque se isso acontecesse, teria que rapar a cabeça. E como para ela era uma desonra rapar a cabeça, então que usassem uma cobertura que cobrisse a cabeça. Mas estas são as regras israelitas, são as regras da lei mosaica, a lei de Moisés. Bom, eu quero comentar mais um detalhe ainda no que diz respeito à rainha de Sabá. E a rainha de Sabá visitou Salomão, porque ela ouviu falar da sua sabedoria. E em Mateus 12:42, diz que Jesus é mais que Salomão. E a rainha do meio-dia virá condenar os judeus. Bom, eu vou ler um pouquinho mais um trecho dos comentários de 1 Reis 10:1 da Bíblia 2, que diz o seguinte: no tema geral das riquezas e do prestígio de Salomão, esta visita de uma rainha de longe e terras distantes, pelo colorido oriental e certa áurea legendária. Não há razão séria para duvidar do fato, embora a finalidade principal da visita da rainha de Sabá poderia ser de interesse comercial, e não da fama da sabedoria e das riquezas de Salomão, como ressalta o texto. E diz ainda: Jesus faz a rainha do sul condenar os judeus que não acreditaram nele, Jesus, que é maior que Salomão. A rainha do sul, ou rainha do meio-dia, é a rainha de Sabá. E nós temos em Mateus 12:42, o seguinte texto: a rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio lá das extremidades da terra ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é mais do que Salomão, no caso, Jesus. Então, a rainha de Sabá, além de ter visitado Salomão pela sua sabedoria, também foi comentada em Mateus, sendo que ela virá no juízo para condenar a geração, porque ela veio de terras distantes para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está Jesus, que é mais do que Salomão. Bom, com isto aqui, eu encerro a minha palestra de hoje, dando ênfase, então, a tratamento da mulher e versando por algumas mulheres importantes que são comentadas na Bíblia. E também falando sobre algumas particularidades de como ela era tratada e reconhecida na Bíblia. Eu não estou criticando a lei mosaica, eu não estou criticando a constituição dos israelitas. É uma constituição deste povo e eles assim a estabeleceram. Os comentários que eu faço é com relação aos ocidentais que não seguem exatamente a lei mosaica. E também nós temos um detalhe importante: a lei mosaica foi anulada no momento da crucifixão de Jesus, pois com a morte do Cordeiro não dependemos mais da lei
e sim da fé em Cristo. E quem se guiar pela lei vai ser julgado pela lei. E quem se guiar pela fé em Cristo vai então ser vigiado pela fé em Cristo. Vai ser também cumprir com suas obrigações e fizer coisas erradas, também será segundo a fé. Bom, mais uma vez eu peço, se gostaram da minha apresentação de hoje, clique naquele breguetinho do gostei e se inscrevam em nosso canal. Deus abençoe a todos e a todas. Eu sou João Batista. Namastê.